entanto, o homem mais famoso que já viveu não deixou nenhum sinal físico. Ou deixou? Mais de 1000 anos se passaram e um pano aparece na Europa. Em sua superfície, a imagem de um homem mostrando os mesmos traumas que Jesus suportou durante sua crucificação. O Sudário de Turim. Seria esta a verdadeira mortalha de Jesus ou seria falsa? Isso poderia estar ligado a uma história de detetive. Uma história científica de detetive. Seria possível que essa peça de arqueologia pudesse nos provar que Jesus Cristo foi crucificado, enterrado e ressuscitou dos mortos? Esse foi o momento mais significante da história humana. Turim, norte da Itália. Em uma capela especialmente construída na catedral da cidade, se abriga a mais famosa relíquia religiosa do mundo, o Sudário de Turim. O pano que muitos acreditam que envolveu o corpo de Jesus de Nazaré há quase 2000 anos. Protegido por um vidro à prova de balas, o tecido retangular com 4 metros e 30 centímetros de comprimento é tão valioso e precioso que raramente é visto pelo público. A última vez em que o Sudário de Turim foi exibido foi em 2010 e mais de 2 milhões de visitantes acorreram para vê-lo. O sudário é fascinante porque conta a história da paixão de Jesus em um único objeto. Para os devotos, é muito mais do que uma mera relíquia. É a evidência de que Jesus ergueu-se da morte. Algumas pessoas pensam que o Sudário de Turim foi produzido por radiação durante a ressurreição, de modo que seria uma evidência material da ressurreição de Jesus. Não poderia existir nada mais importante. Para milhões, o sudário não é apenas uma prova da morte e ressurreição de Jesus. É o único registro de qual teria sido sua aparência. Não existe uma descrição física de Jesus no Evangelho. Nenhuma. Não sabemos como ele era. Não sabemos qual era a sua altura. Não sabemos como eram seus olhos. Mas ele tinha um rosto. Foi uma pessoa real. Ele preenche quase uma tentação. A tentação de delinear o rosto de Cristo. Preencher a ideia da real aparência, como seria o Filho de Deus. Uma semana antes de morrer, Jesus chega a Jerusalém junto a milhares de peregrinos que acorriam ao Festival da Páscoa. Depois de alguns dias, ele foi traído por Judas. Jesus de Nazaré! Não! Ele foi preso no jardim de Getsemane depois de provocar as autoridades. Foi conduzido aos romanos para ser julgado e crucificado. É aí que a história do sudário começa. Todos os 4 evangelhos falam da mortalha em que o corpo de Jesus crucificado foi deixado em repouso. A Bíblia informa que o pano foi cedido por José de Arimateia, um rico integrante do conselho judeu, o Sinédrio. Os evangelhos descrevem José de Arimateia como um simpatizante do movimento de Jesus Cristo. Ele ficou fascinado por Jesus, tão fascinado que após a crucificação, ele quis assegurar que se fizesse tudo certo, que Jesus tivesse um funeral adequado.
Todos os que encontraram Jesus nos evangelhos foram de algum modo transformados. Ou eram curados, ou passavam a querer segui-lo. Assim, o simples contato com Jesus, mesmo por uma só vez, era modificador de vida. E provavelmente foi isso que mudou a vida de José. Mas primeiro, José precisou de permissão para tirar Jesus da cruz. E acha que isso é admissível? Ele foi até o procurador romano na Judéia, Pôncio Pilatos, para reclamar o corpo. Saia daqui! Pôncio Pilatos foi uma figura central na história da paixão porque somente ele, na Judéia, como procurador de Roma, tinha o poder para assinar uma sentença de morte. E assim sendo, ele é que foi o responsável final pela crucificação e morte de Jesus. Veio me procurar, Rabi? Pilatos era um notório antissemita, não gostava de judeus, nem desejava estar na Judéia. Jesus de Nazaré. Venho solicitar o corpo dele. Temos que imaginar o que José pensava. Ele assumiu um grande risco ao ir até Pilatos requisitar o corpo de um criminoso condenado. Um criminoso culpado de sedição política. Eu tenho uma tumba. Um lugar seguro onde poderemos preparar o corpo dele. Então, ao ir até Pilatos pedindo um favor tão especial, era quase como se ele estivesse se incriminando. Pode-se imaginar que tenha sido um encontro muito tenso entre os dois homens. Sim. Pilatos entrega o corpo para José de Arimateia, provavelmente acreditando que se tratasse de algum costume judaico. Para ele, então, aquilo seria o final da história. Ao deixar que José levasse o corpo, Pilatos involuntariamente deu início a uma jornada que tornaria a mortalha de Jesus uma das mais veneradas e misteriosas relíquias de todos os tempos. Sexta-feira. Os romanos deixam o corpo morto de Jesus preso à cruz. Envolver o corpo de qualquer vítima de crucificação em um sudário era algo muito incomum. Após o último suspiro, o corpo era visto apenas como lixo, sendo deixado para apodrecer e ser comido. Mas o Evangelho de Marcos nos diz que o corpo de Jesus foi envolvido em um pano de fino linho trazido por José de Arimateia. A Bíblia também diz que José teve ajuda no enterro de Jesus, de outro membro do conselho judaico, Nicodemos. Nicodemos, assim como José de Arimateia, também era membro do Sinédrio e um homem proeminente na sociedade judaica. Está claro que nem todos os judeus de Jerusalém estavam por trás da morte de Jesus pela simples razão de Jesus ser judeu, seus seguidores judeus, seus discípulos judeus. E não era só. Nem todas as autoridades judaicas foram responsáveis pela morte de Jesus porque havia pessoas como José de Arimateia e Nicodemos. O corpo foi levado para a tumba de José e preparado para o sepultamento. O envolvimento de Nicodemos se mostra em sua participação no sepultamento. Ele forneceu produtos que eram muito caros para serem usados no processo de embalsamar o corpo. A lei judaica do século I dizia que tocar em um corpo morto tornaria a pessoa impura. José e Nicodemos estarem dispostos a realizar a preparação de Jesus para o sepultamento indicava que eles teriam grande amor e devoção para com ele. Uma pedra circular foi girada, selando a entrada da tumba. No terceiro dia após a crucificação, João e Simão Pedro, 2 discípulos de Jesus, foram até a tumba e a encontraram vazia, de acordo com o Evangelho de João. Então Simão Pedro veio e entrou na tumba.
ele viu o pano de linho ali jogado. Porém, a Bíblia não diz o que aconteceu depois com o pano. Mais de 1.300 anos depois, uma mortalha mostrando o corpo crucificado de Jesus apareceu não se sabe de onde, em uma pequena aldeia no nordeste da França. Quando o pano foi levado para Turim, 40.000 pessoas lá estavam para recebê-lo. E séculos depois, em 1898, veio a se tornar um fenômeno global, quando o italiano Secondo Pier tirou as primeiras fotografias do sudário. E então, de repente, a imagem negativa do homem no sudário se mostra a ele. E era como olhar para o rosto de Jesus. E subitamente, o sudário se transforma de um objeto de devoção religiosa em um ícone de obsessão científica. Quem provasse que o sudário de Turim fosse autêntico, provaria a existência de Jesus Cristo. Em 1978, o físico reformado da Força Aérea Americana John Jackson, integrante do projeto de pesquisas do sudário de Turim, recebeu acesso sem precedentes para estudar a relíquia. Você pode ver a imagem de um homem onde você pode ver, por exemplo, a cabeça, os braços cruzados. De fato, pode-se até ver os dedos alongados. Liderando uma equipe de 40 cientistas, Jackson parte para investigar o sudário, usando instrumental científico de ponta. Na verdade, nós não sabíamos o que iríamos encontrar. Seria aquilo uma pintura ou alguma outra coisa qualquer? Trabalhando sem cessar por 5 dias, os cientistas chegaram a conclusões que pareciam corroborar a autenticidade do sudário e aprofundar seus mistérios. As próprias fibras estão individualmente coloridas. Assim, não há evidências de algo que se esperasse ser, digamos, um meio de pintura. Não se vê nada disso. Não há penetração na espessura do pano. Apenas a superfície. A pergunta é por quê? Por que é assim? Jackson e sua equipe queriam também investigar as marcas escuras que pareciam ser manchas de sangue. Então nós colhemos microamostras diárias dessas manchas de sangue e as enviamos aos Estados Unidos para análise microquímica. E o resultado foi que as amostras eram de fato sangue. Sem explicações de como a imagem foi feita e a aparente presença de sangue no pano, Jackson procurou os evangelhos para ver se haveria alguma conexão entre os últimos dias da vida de Jesus e o sudário. Conforme o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 1, então Pilatos detém Jesus e determina que o açoite. Eu acho que o que mais se destaca são as diversas marcas que estão por todo o pano. Para mim, isso parece resíduos de sangue de uma pessoa que foi chicoteada ou açoitada. Tudo na narrativa da paixão fala sobre a dor e sobre a humilhação da morte de Jesus. E tudo começa de uma forma chocante, um açoite que deixa Jesus à beira da morte. E trata-se de um espetáculo realmente chocante quando se pensa nisso. E cospem nele. Riem dele. Fazem de tudo para abater seu espírito o máximo possível. Mas o sudário de Turim também apresenta testemunho de um dos mais famosos eventos da história da crucificação.
O Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 2, descreve o que acontece depois com Jesus. E os soldados entretecem uma coroa de espinho e a colocam na cabeça dele. Por 40 anos, John Jackson vem comparando o sudário de Turim com a descrição bíblica da morte de Jesus. Quando observamos a imagem frontal, nós vemos o que parecem ser manchas de sangue, vindas do que parecem ser fontes pontuais. Elas correspondem ao que os evangelhos dizem ter acontecido a Jesus, a coroa de espinhos. O propósito da coroa de espinhos foi esmagar quaisquer pretensões dos judeus de que algum dia viessem a governar a si mesmos. Apertaram tanto a coroa na cabeça dele que podemos ver sangue escorrendo em seu rosto. Eu acho que essa é uma das mais pungentes partes da vida de Jesus. Ter alguém sendo tão escarnecido assim é muito difícil de se ver. Depois da flagelação e da coroa de espinhos, os evangelhos nos dizem que em seguida Jesus foi levado dali para ser crucificado. A cruz que Jesus carregou pelas ruas de Jerusalém pesava mais de 130 quilos. Quando Jesus carregava a cruz, uma multidão o seguia. Alguns deles eram compassivos, enquanto outros zombavam. Deve ter sido horrível de se ver. Jackson acredita que evidências da jornada final de Jesus podem ser vistas no sudário. Onde veríamos o contorno dos ombros, encontramos manchas de sangue que parecem ser mais borradas e mais lambuzadas em contraste com o que se vê mais abaixo nas costas. Talvez o que se vê aí seja a ação da própria cruz sobre os ombros que estaria espalhando as manchas de sangue dos ferimentos anteriores que Jesus tinha sofrido. Conforme ele era impelido pelas ruas, acredita-se que o peso da cruz se tornava demasiado para Jesus carregar. A certa altura, os soldados pedem que Simão Cirineu carregue a cruz para ele. Isso não foi por bondade de seus corações. Temos que supor que Jesus estaria sucumbindo. Não conseguia mais carregar a cruz nessa altura, de tão enfraquecido que estava. Foi por isso que Simão Cirineu foi chamado para ajudá-lo. Dois ladrões foram crucificados ao lado de Jesus. Eles o atiram ao chão, falam com ele o mais rispidamente possível e mostram que ele não tem nenhum controle, está totalmente desprotegido. Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Cada parte da experiência da crucificação transcorria para causar maior agonia, humilhação e provocar mais medo e horror entre os que assistiam. Durante a crucificação, sabemos que estavam Maria, a mãe de Jesus, e Maria Madalena, assistindo a terrível cena se desenrolar.
Se você fosse um simpatizante de Jesus, um de seus familiares ou amigo, aquilo tudo teria sido incrivelmente difícil de testemunhar. E ele vê o grande cravo. Ele segura o seu braço enquanto ele se esforça para afastar sua mão. E eles pregam. Mas a essa altura, o mistério do sudário se aprofunda. As marcas no pano desafiam tudo o que pensávamos saber sobre a crucificação. Os ferimentos parecem estar em lugar errado. Cada etapa do processo de crucificação é realizada para trazer mais dor e mais humilhação. E é aqui que o Sudário de Turim nos conta uma história inesperada. Durante séculos, a tradição artística vinha mostrando os cravos atravessando as palmas das mãos de Jesus. Mas a figura no sudário parece ter sido crucificada pelos pulsos. Jackson acredita que o sudário seja a versão histórica correta. A ideia é que o crucificado fique pregado na cruz até que ele morra. Realizaram algumas experiências com alguns cadáveres. Eles fizeram teste colocando cravos tanto na palma da mão quanto nos pulsos. E essa experiência nos mostrou que os cravos nos pulsos, como se vê no sudário, suportam melhor o peso do que nas palmas, que simplesmente se rasgariam. Então ele foi erguido, e imagine a agonia ser erguido depois de seus pés e mãos estarem pregados. Cada movimento mínimo foi uma agonia. A cruz foi erguida por cordas e então fincada em um buraco para evitar que caísse. Imagine o que foi isso. Uma das dificuldades de se imaginar a crucificação é termos 2000 anos de tradição cristã higienizando a cruz. Colocamos Jesus em belas igrejas e temos cruzes de ouro, o que nos dissuade de pensar no que de fato era o processo de crucificação. Mas quando paramos e olhamos para a real natureza histórica da crucificação e nos lembramos que os romanos faziam isso para humilhar e torturar as pessoas, percebemos então que se tratava de algo muito diferente. Algo terrivelmente doloroso e totalmente humilhante. O peso do corpo, suportado pelos braços, torna a respiração cada vez mais difícil. A maioria das vítimas de crucificação acabavam morrendo por asfixia. Eu entrego meu espírito. Imagine sua mãe ou seu pai ou seu melhor amigo pregado em madeira, pendurado sob o sol quente e tendo morte horrível por asfixia. É difícil encontrar palavras para descrever o que teria sido testemunhar isso. Deve ter sido o momento mais sombrio da vida deles. A marca final no sudário teria sido feita depois que Jesus morreu. Esta marca de sangue não é uma parte normal de crucificação. Mas no caso de Jesus, os evangelhos nos dizem que foi infligida por um soldado romano para assegurar que ele estava morto e assim o corpo pudesse ser liberado e ser retirado da cruz antes da Páscoa. No Evangelho de João, um soldado lanceta um lado do corpo morto de Jesus, de onde sai sangue e água.
vemos claramente áreas em que, hipoteticamente, seriam devidas a esse fluido associado ao sangue. O sangue aguado, como nos diz o Evangelho. O sudário de Turim parece ser um testemunho silencioso de todos os sofrimentos finais de Jesus. Conforme os evangelhos, depois de ser colocado em repouso, Jesus ressuscita. A única coisa deixada para trás na tumba foi o pano de linho usado para cobrir seu corpo. A crucificação está entre as partes mais poderosas dos evangelhos simplesmente porque foi a morte de Jesus, o Filho de Deus. Mas é também sua entrada para uma nova vida. É extraordinário encontrar uma peça arqueológica que seja prova de sua existência, de sua morte e de sua ressurreição. Baseado nas pesquisas em que eu estive envolvido, acredito que estejamos olhando para a histórica mortalha de Jesus de 2000 anos de idade. Mas houve uma parte da investigação que Jackson não pôde realizar. Uma datação precisa do material. Em 1988, a Igreja Católica deu o passo sem precedentes de dar permissão para que pedaços de pano fossem removidos para teste de carbono. Amostras foram cortadas das bordas do pano e enviadas para testes em 3 laboratórios independentes em Londres, Zurique e no Arizona. A possibilidade de que uma peça arqueológica possa provar que Jesus Cristo foi crucificado, enterrado e ergueu-se dos mortos será o momento mais significante na história humana. Turim, 1988. 3 pequenos pedaços do sudário foram cortados e enviados para laboratórios ao redor do mundo para teste de datação por carbono. Este é realmente o momento da verdade para o sudário de Turim. Será falso ou autêntico? Por séculos, o sudário de Turim tem sido um poderoso símbolo da fé para os católicos ou crentes ao redor do mundo. Hoje, o arcebispo de Turim confirmou os resultados dos testes. O pedaço de linho com a imagem de Cristo não foi datado como da época de Cristo. O sudário foi datado como do século XIII, sendo então uma falsificação medieval. Não há como isto pudesse ter sido a mortalha de Jesus Cristo. Isto é demais. Quer dizer, até hoje as pessoas olhavam e diziam: este é Jesus, é o nosso Senhor, isso é o que acreditamos. E hoje, não sentimos muito, mas esta é uma falsificação. Isso é muito doloroso. Na Europa medieval, havia um lucrativo comércio de supostas relíquias religiosas. As pessoas pagavam para se sentirem próximas a Jesus, e forjadores estavam apostos para tirar proveito. Mas apesar de ter se revelado uma falsificação fascinante, os estudos se intensificaram. Como a imagem foi estampada no sudário? Ninguém conseguia explicar isso. Ainda há todo tipo de teorias que precisam ser testadas. Mas o professor sul-africano de História da Arte, Nicholas Allen, acredita que sabe a resposta. Ele acredita que é a mais antiga fotografia do mundo a sobreviver. Eu li para o sudário e me perguntei como você foi feito. E o sudário nos respondeu que agiu como negativo de uma fotografia. Estou plenamente ciente que isso pode soar como uma ideia louca, pensar que alguém pudesse fazer uma fotografia há 600 anos. Mas quando comecei a examinar a tecnologia que estava disponível na ocasião, percebi que tinham tudo o necessário. De seus estudos em História de Arte, Allen sabia que os artistas medievais já usavam um aparato óptico chamado de câmara escura. Câmaras escuras funcionam exatamente como o olho humano. O que temos aqui
é uma caixa velada. Nenhuma luz pode entrar, exceto por este furo aqui. Como no olho humano há uma lente, e tudo que está fora da caixa fica focado através dessa lente e forma uma imagem na parede de trás da câmera que fica invertida, ou em outras palavras, de cabeça para baixo. A lente na parte frontal da câmera assegura que uma imagem nítida seja projetada na parede de trás. Sabemos que, de fato, esta é uma tecnologia muito antiga. Assim, não há dúvidas de que este aparato estaria disponível no final do século XIII ou começo do XIV, exatamente quando se queria produzir algo como o sudário de Turim. Ellen posiciona o modelo em frente à sua câmara escura, voltado para o Sol. Bom, toda a montagem deve ser cuidadosamente calculada antes de se iniciar a exposição. O artista medieval teria de se assegurar que a imagem projetada no lençol pudesse ser permanentemente fixada. O lençol seria encharcado com produtos químicos fotográficos. Hoje, isso significa usar sais de prata. Tanto o nitrato de prata como o sulfato de prata estavam disponíveis na Europa a partir do século XIII e são bem fáceis de se fazer. Um lençol ensopado em solução de sulfato de prata depois de seco, é montado na câmara. Depois de uma exposição de 8 horas, pode-se notar uma descoloração no linho. E essa descoloração seria a imagem negativa do que estaria fora da câmara. O sulfato de prata teria de ser removido do pano para completar o processo usando um produto químico que havia em abundância. Para remover o sulfato de prata do tecido de linho, poderia ser usada a urina, pois esta tem bastante amônia. Quem quer que tenha feito o sudário de Turim não fez isso em primeira tentativa. Isto provavelmente requereu planejamento, muita tentativa e erro antes do bom resultado. Quando a imagem é analisada, o método de Ellen demonstra resultados assombrosos. A imagem resultante tem todas as características da imagem encontrada no sudário de Turim. Temos a imagem negativa, corantes, pigmentos, manchas e pós. Temos aqui uma imagem que foi produzida em 3 dias usando uma câmara escura. Para torná-la como o sudário de Turim, teríamos de adicionar sangue nela. Bastaria pegar um pincel e pintar artisticamente os estigmas sobre a imagem. Em minha opinião, este é o mais antigo exemplo que temos do fenômeno que hoje chamamos de fotografia, e remonta aos tempos medievais. Mas o trabalho de Ellen dividiu opiniões e deixou muitas questões ainda em aberto. Se é uma fotografia medieval, então onde é que estão todas as outras fotografias medievais? Este é outro problema com o sudário de Turim. Ele é único. Não há nada mais igual a isso. E ainda há pessoas que, apesar da datação por carbono, continuam a acreditar em sua autenticidade. Alguns se recusam a acreditar nos resultados. Eles alegam que as amostras foram tiradas das bordas e não do centro do sudário. Recentes trabalhos em outra misteriosa relíquia induzem novas dúvidas em nosso entendimento do sudário de Turim. É um artefato que pode sugerir que o sudário é muito mais antigo do que se acredita. Em um pequeno anexo de uma catedral no norte da Espanha, existe um pano que se acredita ter coberto a face de Jesus depois que ele morreu na cruz. É o sudário de Oviedo. Mark Guskin e um grupo do Centro Hispânico de Sindonologia vêm estudando o sudário de Oviedo há mais de 25 anos. Diz a lenda que esse foi outro pedaço de pano também mencionado na Bíblia.
João, capítulo 20, versículos 6 e 7. Ele viu os trapos de linho ali jogados e o pano que tinha coberto a cabeça de Jesus. Nós levamos esse pano ao laboratório e analisamos do que são feitas as manchas. E quase todas são de uma parte de sangue. E 6 partes de fluido de edema pleural, que é um líquido que se acumula nos pulmões quando uma pessoa morre por asfixia. Estudiosos acreditam que a maioria das vítimas de crucificação morriam por sufocamento e os fluidos associados a isso permaneciam nos pulmões. Os trabalhos de Guskin parecem lançar nova luz na parte da história de Jesus anteriormente desconhecida, usando uma réplica quase perfeita do pano. O que este experimento nos mostra é que, primeiramente, o pano todo foi colocado sobre um corpo morto porque todas as manchas de sangue fixadas são incompatíveis com movimentos de respiração. Se Guskin estiver certo, José de Arimateia teria envolvido este pano no rosto de Jesus enquanto ele ainda estaria na cruz. O pano facial era um costume usado nos enterros judaicos porque o rosto é a semente da alma quando a pessoa morre. O rosto é a primeira coisa a ser coberta, devendo ser tratado com maior respeito. Creio que a razão de José ter se tornado tão proativo em assegurar que Jesus tivesse um funeral honrado e apropriado foi seu modo de dizer: eu não fiz o que deveria ter feito. Deveria ter me manifestado em defesa dele. Guskin acredita que as marcas do sudário onde a testa deveria estar ajudam a explicar como José retirou o corpo da cruz. O único modo que podemos reproduzir isso seria se o corpo estivesse de rosto para baixo no chão, para que todos os líquidos e sangue escorressem pelo nariz, escoando direto para a testa. Mas depois, o corpo foi carregado de rosto para baixo por uns 5 a 10 minutos, enquanto alguém segurava o pano de encontro ao rosto. Na tumba, o pano teria sido removido. E Jesus teria sido envolvido pelo sudário. Então isto nos mostra o que aconteceu entre a morte de Cristo e a deposição de seu corpo na tumba. Mas Guskin acredita que há uma razão ainda mais importante para estudar o sudário de Oviedo. Para ele, as manchas no pano são como impressões digitais, únicas a cada pessoa. Se este pano tivesse envolvido a cabeça de outra pessoa, que também tivesse sofrido o mesmo tipo de tortura e ferimentos, então as manchas teriam formatos diferentes e diferentes conformações. Para Guskin, essa seria a prova crítica. Porque quando o grupo comparou as manchas de sangue deste pano com as do sudário de Turim, fizeram uma descoberta extraordinária. As manchas de sangue pareciam coincidir. Podemos concluir, então, que os 2 panos foram usados ao mesmo tempo para o mesmo evento e cobrindo o mesmo corpo. O teste de carbono do pano não rendeu nenhum resultado claro, mas os primeiros registros escritos sobre a relíquia o ligam a Jerusalém a pouco mais de 500 anos da morte de Jesus. Para Guskin, esses registros sugerem que ele seja pelo menos 700 anos mais antigo do que o sudário de Turim. Como isso seria possível? Guskin acredita que a datação do sudário esteja errada. Agora, esta é uma conclusão incrível, porque eles poderiam apenas ter coincidido em Jerusalém em algum momento do século V, que seria muito distante da datação do sudário de Turim. E assim não poderia datar de tempos medievais, sendo de fato um pano bem mais antigo. Apesar de décadas de escrutínio científico, para muitos, o mistério e o poder do sudário de Turim ainda permanecem. Acredito ser possível que o sudário que envolveu Jesus tivesse sobrevivido até hoje.
Seria claramente um artefato importante para os discípulos e depois para os primeiros cristãos. E assim, a noção de que tivesse sido preservado faz todo sentido para mim. Minha intuição me diz que é autêntico. Não me parece provável que seja autêntico, mas o Sudário de Turim foca a nossa atenção em algo inevitável sobre a história de Jesus, que é o quanto ele sofreu. Jesus talvez glorioso, entronado no céu, Senhor dos senhores, Rei dos reis, mas este momento de sofrimento e de dor está gravado no Sudário de Turim. É o seu momento mais humano. Para muitos, o sudário é também uma lembrança pungente de um homem tentando fazer a coisa certa. Acho que uma parte da história de José é a nossa história. Mesmo que ele não tenha entendido o resultado, mesmo que ele não tenha entendido como a história se desenrolaria, ele sabia que estar ao lado de Jesus seria fazer parte da história de Deus na história humana.